Boa noite, sejam bem-vindos à Semana Mundial do Cérebro de 2017. O tema deste ano, da semana, é o que o cérebro tem para nos contar. E antes de falar desse tema tão fascinante, eu vou contar um pouquinho sobre mim. Eu sou Maria Olívia Ortiz, eu sou pedagoga. Atualmente eu termino uma pós-graduação em Neurociências Aplicadas à Educação. Durante 21 anos eu atuo na área da educação, atuei como professora, coordenadora, diretora da educação infantil ao ensino médio. 10 desses 21 anos eu trabalhei diretamente com o Fundamental 2 e ensino médio, e nos últimos 2 anos eu tenho me dedicado à pesquisa na área de neurociências aplicada à educação. Eu sou uma educadora que se interessou e se apaixonou pelas neurociências para entender um pouco mais como funciona o cérebro dos meus alunos, né? Como lidar melhor com eles, como proporcionar uma aprendizagem mais efetiva e principalmente conviver de uma forma mais tranquila, principalmente quando a gente fala de adolescência. E é esse o tema que eu trago para vocês, né? O tema da minha palestra, Adolescência, o Cérebro em Metamorfose. Porque as mudanças no adolescente, né, quando a criança passa para a adolescência, nós percebemos essas mudanças, mudanças físicas, mudanças de comportamento, mudanças de vontade, mudança de humor, principalmente. Mas que mudanças são essas, né? O que ocorre dentro do cérebro desses indivíduos e que impacta de forma tão direta no seu convívio com a sociedade, com a família, com a escola. Bom, tem esta frase está no Conto de Inverno, né, que foi escrita entre 1610 e 1611 pelo William Shakespeare, né, que diz: desejara que não houvesse idade entre 16 e 23 anos, ou que a mocidade dormisse todo esse tempo. Ou seja, a questão da adolescência, ela não é uma questão atual, é uma questão que vem sendo discutida, observada há muito tempo, desde que a humanidade se estabeleceu. Porém, nos tempos atuais, ela assume um papel diferente por conta de todas as relações que os indivíduos têm com o mundo que os cerca. Opa, vamos lá. Então, no livro da Suzanne Herculano Ruziel, uma das maiores neurocientistas do mundo, Cérebro em Transformação, ela começa falando de uma frase bastante interessante, que por mais que pareça meio óbvia, as pessoas às vezes demoram para perceber e compreender que adolescentes são donos de um cérebro adolescente em franca remodelagem, ou seja, é um cérebro que é diferente do cérebro da criança, totalmente diferente do cérebro do adulto e que ele está passando por mudanças. Que mudanças são essas? Então, para entender um pouco essas mudanças, a gente também precisa conceituar algumas coisas. Então, quando a gente fala de cérebro, a gente vai falar de sistema nervoso central. O cérebro faz parte do sistema nervoso central. A grosso modo, o sistema nervoso central é o nosso comandante. É ele que comanda o nosso corpo, o nosso organismo, que nos faz respirar, ter fome, digerir alimentos, nos movimentar. É ele que nos faz pensar as nossas emoções, nossas memórias. Tudo funciona dentro do nosso cérebro. Só que o nosso cérebro não é uma coisa homogênea, uma coisa só. Ele tem partes diferentes. Os lobos cerebrais, como a gente está vendo na imagem, no esquema, esses lobos são responsáveis por funções diferentes dentro do cérebro e comandam partes diferentes. Então, nós vemos o cerebelo responsável pelo equilíbrio e, recentemente, algumas pesquisas apontam para outras funções do cerebelo, o lobo occipital, que processa a visão, temos a área de interpretação, a parte da área motora voluntária, área de Broca, os educadores ouvem muito falar disso, que é a parte motora da fala, os fonoaudiólogos trabalham bastante com isso, o lobo temporal, que é o responsável pela audição, o lobo frontal, esse pelos pensamentos e pelas emoções. A gente vai falar bastante dele ao longo dessa palestra. Então, antes de iniciar, a gente precisa colocar mais alguns conceitos, porque nós vamos falar muito disso. Então, o que são sinapses, né?
Basicamente, as sinapses são a forma de comunicação entre um neurônio e outro, né? A gente vê no esquema que eles se dão através de neurotransmissores. Então, tudo que acontece dentro do nosso cérebro se dá por essa comunicação, através das sinapses, né? Os neurônios, que é a principal célula do sistema nervoso, ele é responsável pela condução, recepção e transmissão dos impulsos nervosos. Se a gente observar o esquema, a gente vai ver que o neurônio, como toda célula, ele tem as mesmas partes, com algumas diferenças, que a gente vai vendo aí. Ele tem um prolongamento, né, que é o axônio, a gente tem uma bainha de mielina, que a gente vai falar um pouquinho, e ali no terminal do axônio, onde se dão as sinapses, tá? Então, cérebro adolescente, ele tem muito a nos contar, né? A gente pensa somente nas implicações, no que acontece com o adolescente, mas esse cérebro, ele é muito interessante, ele tem muitas novidades, né? Então, primeira coisa, nós precisamos desconstruir o mito da adolescência, porque a gente sempre ouve que a adolescência é uma questão de hormônios, mas na verdade o único hormônio que importa na adolescência é o sexual, e ele é o que menos impacta nas remodelações do cérebro. Então, quem dispara a adolescência é o próprio cérebro, numa região chamada hipotálamo. Ele controla o funcionamento do corpo como um todo. Então, em determinado momento, o hipotálamo detecta, né, uma série de fatores, e aí ele dispara essa série de transformações. Então, vamos desconstruir esse mito. A adolescência não é uma questão hormonal, ela é uma questão cerebral. Então, a gente vai dar uma olhada aí no esquema, né, do crescimento do corpo, das mudanças que ocorrem durante a puberdade, né? A gente ouve muito falar puberdade e adolescência, e muitas vezes elas se misturam, elas parecem sinônimos, mas na verdade elas são eventos diferentes que acontecem ao mesmo tempo e estão intimamente ligadas. É interessante, a palavra puberdade, ela vem do latim pubescere, que significa cobrir-se de pelos. Então a gente vai olhar no esquema que a gente vai ver que durante a puberdade as meninas começam a desenvolver as mamas, há um aumento do útero, o ciclo da menstruação, há um arredondamento do corpo. Ao passo que os meninos, né, ele começa a ter uma recessão da linha dos cabelos, a gente percebe, ele é mais cabeludinho aqui na parte da frente da cabeça, e de repente essa linha dos cabelos ela recua um pouco, né? O aparecimento dos pelos faciais, né? Eles morrem de vergonha, porque todo mundo fala a respeito disso. O aumento da laringe, a voz fica mais grave. Em alguns momentos, no interior, as pessoas falam que a voz do menino fica gaiteando. Uma hora ele fala fino, outra hora ele fala grosso. E ao aparecimento do pomo de Adão, né? Diferente do corpo da menina, que começa a ficar mais redondo, o corpo do menino começa a ter o desenvolvimento maior da musculatura, e é o aumento do pênis, da próstata e das vesículas seminais. Nos dois começa a aparecer a acne, algo que eles detestam, aparecimento de pelos das axilas, pelos pubianos. Então a gente percebe essas mudanças. Essas são as mudanças bem perceptíveis e bem visíveis, né? Então a puberdade, na verdade, é o processo de maturação sexual. Já a adolescência, né, que a palavra também vem do latim, significa amadurecer e crescer. É um processo de maturação cognitiva e social. Significa que esse indivíduo que está mudando o corpo também vai mudar o seu cérebro, a sua forma de se relacionar com o mundo que o cerca. Então, é uma fase bastante interessante, porque eles buscam identidade, né? A sua própria identidade. Porque o corpo deles não é mais o mesmo e o pensamento deles, o cérebro, a forma com que eles enxergam o mundo e se posicionam perante o mundo também é muito diferente. Então, são transformações muito importantes, e a gente vai caracterizar este período entre 10 e 19 anos, tá? Então, na questão emocional, a gente vai ver que há uma diferença dessas duas etapas. De 10 a 14 anos, há o estranhamento do próprio corpo. É interessante, a gente percebe que às vezes eles ficam até meio estabanados, porque cresce muito. Então derrubam as coisas, o pé fica grande muito rápido, eles chutam as coisas sem querer, eles começam a ter uma habilidade de demonstrar sentimentos. E há um distanciamento dos pais.
quem tem filho adolescente percebe que eles começam a se distanciar aos poucos, né? E quando a gente trabalha com eles, a gente também percebe que eles descobrem que os pais não são tão perfeitos assim. Até um tempo anterior, para eles os pais eram super pais, os melhores pais do mundo. E de repente eles começam a perceber os pais como humanos, né? Passíveis de erros, de dificuldades. Entre 15 e 19 anos, há uma característica que é incrível e que a gente percebe muito facilmente, que é a labilidade emocional. Ou seja, há um descompasso, né? O tempo todo, há um desequilíbrio das emoções. Então, tem um momento que eles estão muito felizes, de repente eles ficam muito tristes, daqui a pouco eles estão com raiva, eles voltam a ficar felizes, voltam a ficar com raiva, voltam a ficar tristes. Isso num curto período de tempo. Às vezes, durante o dia, eles passam por várias fases dessa questão emocional várias vezes, né? Como o distanciamento dos pais já ocorreu na etapa anterior, então a rede de amigos e conhecidos se expande muito, eles começam a se interessar pelas pessoas diferentes fora do âmbito familiar. E claro que o convívio com os pais vai caindo, né? Então, lembrando quem foi adolescente, quem tem adolescente, a gente percebe que eles querem fazer tudo menos ficar conosco, né, adultos. Eu falo isso porque os meus filhos já são adultos, mas quando eles eram adolescentes, acontecia isso, que no que eles gostavam de fazer conosco, eles passam a não gostar mais. E há um tédio, né? Aquela característica deles, estão sempre entediados, não gostam de nada, e é uma falta de interesse, né, pelas coisas que eles gostavam. Às vezes o rapaz que gostava de esporte passa a detestar, não se interessa mais, a menina por suas atividades também. Então é uma mudança bastante significativa que ocorre nessa faixa etária. No aspecto cognitivo, nós vamos ver que entre 10 e 14 anos eles têm um foco no presente, o futuro é muito distante, é o aqui e agora para eles que importa, né? E eles começam a ter uma capacidade maior de ter pensamentos abstratos. É normal a gente ver o adolescente, né? Algumas pessoas chamam de pré-adolescente, mas os adolescentes quietos no cantinho lá, pensando. E se você perguntar o que você está pensando, ele te olha com uma cara bem esquisita e diz nada. Porque para ele não quer te contar de jeito nenhum. Entre 15 e 19 anos, aumenta a habilidade de ter ideias. Eles começam a ter ideias próprias. Antes, as suas ideias, elas acompanhavam muito o grupo, a família. Agora, eles começam a ter as suas próprias, né? Melhora o raciocínio e o entendimento sobre as coisas. Eles começam a valorizar os seus objetivos, passam a ter ambições e aspirações e surgem muitas dúvidas. É uma fase bem complicadinha aí da parte cognitiva. Na questão sexual, entre 10 e 14 anos, né, a gente percebe e nota-se com muita facilidade que o corpo das garotas ela se desenvolve antes. É comum uma menina, né, da mesma idade de um garoto, ela ficar mais alta, parecer ter um corpo mais de uma mulher. Uma menina de 14 anos parece uma mulher já. Ela tem todas as características femininas de uma mulher adulta, enquanto que o menino ainda ele conserva aquele corpo mais infantil, né? A timidez e modéstia aumentam, porque como o corpo deles modifica muito rápido, eles ficam muito tímidos. A gente nota quando a gente comenta, né? Geralmente familiar, aquela tia chega e fala: nossa, como tá mocinha! Eles querem morrer. Os meninos também, poxa, já tem bigodinho. É uma coisa terrível para eles. Eles ficam extremamente tímidos com relação a isso, extremamente modestos. Em compensação, eles se tornam muito exibidos para o corpo, para o sexo oposto. Então, as meninas começam a querer usar maquiagem, usar roupas, né, que a identifique mais como mulher e menos como menina. Os meninos é a fase do gel no cabelo e começam a se interessar por roupas da moda. E também há um interesse muito grande pelo sexo. É normal a gente ter um adolescente em casa trancado no banheiro por muito tempo, né? Entre 15 e 19 anos, eles têm sentimentos muito exagerados, exacerbados. Então, quando eles amam profundamente. O primeiro amor deles é o Romeu e Julieta.
É comum a gente ouvir falar: nunca vou amar ninguém como eu amo fulano. Porque eles passam a se envolver com as pessoas de forma mais intensa. Eles buscam um relacionamento mais próximo. Antes era superficial, agora é um relacionamento mais próximo. E o senso de identidade sexual se torna mais sólido. Lembrando, né, que a identidade sexual ela vai ser determinada lá na vida intrauterina. Porém, durante a adolescência, que essa identidade se consolida. No aspecto moral, entre 10 e 15 anos, eles vão testar os limites o máximo que puder. Quem trabalha com Fundamental 2, né, pode perceber que as salas de aula que têm maior problemas de disciplina geralmente são o sexto e o sétimo ano. É uma faixa etária que eles querem o tempo todo te testar. Eles experimentam uma nova liberdade, eles se sentem bastante poderosos e desafiadores também, né? Eles têm muito bem uma noção de ação e reação, né? Porém, eles querem testar se essa a reação virá mesmo, né? E eles aprendem a questionar moral e os privilégios. Não dá para chegar para eles agora e dizer por que não, porque eles vão te questionar e geralmente eles têm bons argumentos. Lembrando que eles começam a ter uma habilidade maior de formular questões e ter ideias, não é? Entre 15 e 19 anos, notamos um aumento do interesse por questões sociais. Recentemente nós vimos adolescentes envolvidos em ocupação de escola, em protestos. Isso é importante para eles, para que eles exercitem a sua função dentro de uma sociedade. Eles passam a questionar valores, né? O tempo todo eles estão querendo saber as coisas, entender o porquê, questionam muito os valores que antes eram bastante sólidos, né? Tem um componente aí que é bastante delicado, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, que é o aumento do comportamento de risco, né? Ele sente atração pelo desconhecido e cresce a sua autoestima. Eu não sou mais criança, eu sou uma adolescente. Eu tenho ideias, eu tenho vontades, eu tenho aspirações. Em compensação, eles são muito sensíveis à crítica. Tudo isso acontece porque há remodelações cerebrais extremamente importantes que ocorrem nessa faixa. Então, o completo processo de mielinização, como a gente viu alguns slides lá atrás, né? Ainda não vimos, perdão, nós vamos ver, é um processo que vai fazer com que a condução do impulso nervoso seja mais rápido e com isso eles têm respostas muito mais rápidas com relação a muitas questões. Há uma remodelação do sistema dos circuitos corticais cognitivos, no pré-frontal e no límbico. Isso vai impactar diretamente no seu pensamento, tomada de decisão e principalmente nas suas emoções, né? A maturação dos comportamentos sociais e cognitivos adultos. Isso é uma fase bastante importante, porque deixar de ser criança também é ter suas próprias ideias, né? Há uma modificação no sistema sensório-motor. Opa! Essa modificação tem a ver também um pouco com o crescimento do corpo. De repente o corpo cresce muito rápido, ele precisa até se reorganizar, né, para poder realizar o movimento, para sentir as coisas de uma outra forma. E há uma mudança que nós vamos ver também na glândula pineal, que é a responsável pela produção de melatonina, né? Processo de mielinização, tá aí. Então a mielina, na verdade, é um isolante, né? A bainha de mielina, ela isola o axônio, né? E com isso, ela vai aumentar a velocidade da transmissão do sinal entre as células. E esse processo, ele se completa ao final da adolescência. Então, há uma agilidade na condução do impulso e uma resposta muito mais rápida. Uma coisa que acontece, né, que é interessante de nós observarmos e que é responsável por muitas das mudanças de comportamento e de pensamento dos adolescentes é a poda sináptica, o pruning. Então, é uma eliminação de neurônios não utilizados. Lembrando que do nascimento até por volta de 7 anos, é chamada
a fase da exuberância sináptica, onde há maior número de sinapses acontecendo, porque é a fase que a criança precisa aprender muitas coisas. Então, quando chega na parte da adolescência, algumas dessas sinapses não são necessárias e há uma poda realmente, né? Como tem no esquema ali, com uma tesourinha, cortando, elimina o neurônio que não está sendo utilizado, há uma modificação no dinamismo, tanto morfológico como funcional. Então, a forma e a função dessas sinapses, elas mudam muito e há uma modificação muito grande nas estruturas que são envolvidas nessas sinapses. Lembrando que o processo de mielinização se completa nessa fase. Há uma formação de novas sinapses e há modificação na produção de substâncias neurotransmissoras. Então, tudo isso acontecendo dentro do cérebro dos nossos adolescentes causa um impacto muito grande. Aí nessa imagem a gente vai perceber, por exemplo, a primeira faixa, né, são sinapses do nascimento, né, que é um número muito restrito. Aos 6 anos a gente vai ver que é uma rede, um emaranhado de sinapses muito grande. Já aos 14 anos há uma diminuição muito grande. O pruning, né, há essa poda. Mas qual que é essa função qual é a função dessa poda, né? Então, ela vai aperfeiçoar o funcionamento, né, em conjunto com novas e melhoradas, né, fibras com mielina. Lembrando que o axônio vai estar completamente encapado, vamos dizer assim, com a mielina, o impulso vai correr muito mais rápido, principalmente dentro do pré-frontal. Isso faz com que se comunique muito mais rápido e ele tem uma resposta para todas as suas questões, né? O cérebro vai funcionar de forma muito mais eficiente, né? Só que isso a gente chama de maturação, né? Só que essa maturação ela não acontece o tempo todo, né? Ao mesmo tempo, de forma simultânea. A gente vê uma imagem aí, né, de um sistema nervoso, né, que são as novas tecnologias, elas mostram, né, o sistema nervoso em funcionamento, elas mostram que a última parte do cérebro a amadurecer é o córtex pré-frontal. É justamente a região que se processa o comportamentos tipicamente adultos, né, como capacidade de planejamento. Então, é difícil para o adolescente planejar as suas coisas. Ele é muito impulsivo, ele ainda é muito intuitivo. Questão da concentração e a inibição de impulsos e empatia. Geralmente, eles ainda, como as crianças, ainda eles não têm aquele freio. Eles falam o que vem à cabeça, eles fazem aquilo que eles querem, porque eles ainda têm uma dificuldade de sentir empatia pelo outro. Então, eles são chamados super sinceros. Eles falam o que vem à cabeça, sem se importar se isso magoa ou não. E isso é uma coisa que nós sentimos bastante quando nós convivemos com adolescentes. Eles, às vezes, nos parecem muito cruéis, mas realmente a gente tem o péssimo costume de achar que porque eles cresceram, eles já são adultos. Não, eles ainda não são adultos. Ele ainda tem um cérebro que está maturando. Então a gente vai dar uma olhada aí nesse gráfico, né, que a gente vai ver essa imagem, né, a imagem da maturação entre 5 e 20 anos, né, a ordem da maturação das áreas cerebrais. A gente vai ver que primeiramente são extremidades frontais e posteriores do cérebro. São funções primárias, processamento de sensações, visão e movimento. Depois, o lobo parietal, orientação espacial e linguagem. E, por último, é o córtex pré-frontal. Funções mais elaboradas, integração das funções a partir das sensações, raciocínio e funções executivas. Então, a maturação do cérebro ela não se dá de forma homogênea, sim em ritmos bem diferentes em cada região. A gente também vai notar aí que entre 7 e 15 anos há uma dinâmica na comunicação. A gente percebe, né, no esquema que as conexões elas são bem menores entre 7 e 10 anos e por volta de 13 a 15 essas conexões há muito mais conexões funcionando dentro do cérebro, né, e de forma muito mais eficiente. A gente vai falar dessa parte extremamente importante do cérebro, que é o sistema de recompensa, né, que a gente está olhando aí. Nós temos um esquema para o cérebro, o sistema de recompensa, que é o conjunto de estruturas no cérebro responsáveis por premiar com prazer o bem-estar.
Esse sistema ele foi extremamente importante para o desenvolvimento da humanidade, porque foi através dele que os humanos passaram a ter comportamentos que acabaram perpetuando a espécie. Por exemplo, quando eles vão em busca de alimentos gordurosos, alimentos adocicados, isso fornece energia e com isso o corpo do ser humano se desenvolveu e o cérebro também. E com isso o ser humano se destacou perante os outros animais. Um outro fator importante é o sexo, que o sexo dá um prazer extremamente grande. Na verdade, eu ouvi uma vez uma pessoa falando, eu achei bastante interessante, que o sexo é uma armadilha da natureza para perpetuar a espécie. Porque se o sexo não tivesse a recompensa do prazer intenso, a raça humana teria sido extinta como qualquer outro animal. Então, o sistema de recompensa ele é importante para a nossa sobrevivência, mas não é só com relação a alimento e a sexo que a gente sente prazer. Nós sentimos prazer também quando nós conquistamos algo. Conquistar alguma coisa, se destacar, dá um prazer muito grande. Porque isso também, se a gente lembrar do homem primitivo, isso também significava se destacar, significava ter uma caça melhor, ou seja, se alimentar melhor e alimentar melhor a sua família, ter um abrigo que o protegesse de forma mais concreta. Então, esse sistema de recompensa, ele funciona para que nós possamos realmente ter comportamentos e atitudes que sejam positivos para a nossa sobrevivência. Mas existe, lembrando, né, que todas as conexões do nosso cérebro, elas são realizadas através dos neurotransmissores. E nessa faixa etária, né, da adolescência, os neurotransmissores estão em desequilíbrio, né? Tem até de uma forma bem romanceada, né? Os neurotransmissores são os mensageiros do cérebro, são eles que propagam a informação. Como a gente está vendo ali na imagem, né? A gente vê as bolinhas vermelhas representam os neurotransmissores que estão transmitindo as informações de um neurônio a outro. E alguns desses neurotransmissores, né, há uma significativa mudança na fase da adolescência, principalmente da serotonina, que regula o humor, e a gente percebe muito, o sono, o apetite, o ritmo cardíaco, a temperatura corporal, sensibilidade à dor, movimentos e as funções intelectuais. Então, esse neurotransmissor sofre um impacto muito grande durante a adolescência. E se a gente prestar atenção no que esse neurotransmissor é responsável, nós vamos ver muitas questões aí que lidam que tem a ver com o adolescente, o humor. A gente percebe que eles têm um humor assim, ou eles têm um humor bem sarcástico, ou então eles estão de mau humor o tempo todo, né? O sono, como eles modificam o sono, a gente vai falar de uma forma um pouco mais profunda, um pouquinho mais para frente. Apetite, a gente percebe que comem muito, principalmente os meninos, né? Ritmo cardíaco, temperatura corporal, a gente nota que às vezes há um descompasso, né? Tá todo mundo de camiseta, ele tá de moletom, né? Sensibilidade à dor, né? Você vai perceber que muitas vezes ou ele não sente, né, a dor, ou então ele está extremamente delicado para a dor. Qualquer coisinha é um escândalo, né? As funções intelectuais, a gente já comentou sobre isso. A dopamina, né, responsável pelo comportamento, cognição, movimento voluntário, motivação e recompensa, sono, humor, atenção e aprendizagem. Ou seja, esses dois neurotransmissores que sofrem impactos durante a adolescência são responsáveis por grande parte do comportamento que a gente percebe nos adolescentes. Como eu falei do sistema de recompensa, né, e esse descompasso entre a produção dos neurotransmissores, há uma atenção, há uma vontade muito grande de se correr riscos, né? Que embora eles tenham habilidades necessárias para perceber os riscos, né? Elas estão preservadas, mas a capacidade de regular de uma forma consciente essas percepções ainda não está madura, porque ele é um adolescente ainda, ele não consegue realmente
fazer o planejamento, como a gente viu que a área do planejamento é a última a amadurecer, então ele não consegue realmente prever o que pode acontecer, ele sabe, mas ele tem, muitas vezes ele tem a certeza que não vai acontecer, não é? Então, e na adolescência, os indivíduos eles dão muito mais atenção para recompensa em potencial do que de qualquer risco, qualquer retorno que esse ato pode implicar, né? Então eles querem cada vez mais, né? Principalmente quando eles estão diante do seu grupo, né? E a gente sabe que o comportamento de risco é um ponto de grande vulnerabilidade, porque é um encontro de um cérebro em formação e um comportamento de risco o torna muito vulnerável a questões que para o adulto são muito mais bem resolvidas, né? Além do que eles têm um terço dos receptores para a dopamina que o adulto tem, né? Então ele precisa de muito para sentir prazer, ele precisa de emoções extremamente intensas para poder liberar mais dopamina e sentir mais prazer. Por isso que algumas coisas são muito mais atrativas para o adolescente, não é? Um outro ponto extremamente importante é a força do grupo, né? Ele não tem a identidade totalmente constituída, né? Ele está saindo do círculo familiar e está passando a ocupar um espaço, né, seu do mundo, se reconhecendo como indivíduo. Ele passa a deixar de ser o filho de alguém e passa a ser uma pessoa. Então, o grupo é um meio, né, que ele experimenta e também é uma lente que ele lê a sociedade, porque é dentro do grupo que ele vai experimentar situações fora da família. E ele tem uma grande necessidade de ser aceito e o peso terrível da rejeição. Então, ele é muito delicado com relação à rejeição. Então, o grupo assume, né, a sua galera, a sua turma, a moçada, assume um papel muito importante, né, na sua vida. E como ele está em busca de identidade, algumas mudanças cerebrais, né, a gente começa a perceber, né, por exemplo, os neurônios espelho, que são neurônios que são responsáveis pela imitação, que são fundamentais para o desenvolvimento do ser humano, são os neurônios que são responsáveis, por exemplo, o bebê, né, que imita a mãe, as caretas da mãe, a criança que imita atividades, quando nós vamos aprender algo novo, que a gente tem que observar e repetir, são os neurônios espelho que estão em funcionamento. Então, por volta dos 15 anos, há um pico de atividade desses neurônios, né? Então, são células que são ativadas pela observação e levam, né, as pessoas à repetição. Então, nessa faixa etária, a gente percebe que eles se vestem todo mundo igual, dependendo da tribo que eles pertencem, eles se vestem igualzinho. Isso é uma necessidade, isso é importante, né? A ocitocina, né, como hormônio em grande quantidade, né, na fase da adolescência, ela é responsável por muitas questões cerebrais, alguns, né, chamam de hormônio do amor, mas na verdade ele é responsável pelo apego, pela empatia entre as pessoas, tem uma questão sexual, porque produz parte do prazer do orgasmo, e também o medo do desconhecido. Então, essa questão do grupo, da força do grupo para o adolescente é muito importante. Ele, ao mesmo tempo, ele precisa sair em busca de uma nova identidade, mas o medo do desconhecido ainda é muito presente. Então, o grupo o protege. Um outro aspecto, assim, bastante que impacta bastante na vida do adolescente, que nós observamos muito, é a questão do sono, né? Como eu falei há lâminas atrás, que a melatonina, né, que é o hormônio produzido na glândula pineal, ela diminui bastante com a idade. E ela é responsável, entre outras coisas, pelo ciclo sono e vigília. E como a gente vai ver nesse gráfico, né, há uma diminuição, há um declínio da produção de melatonina. Nós vamos dar uma olhada aí, né, no gráfico, que que fala a respeito de a produção de melatonina ao longo de 70 anos, entre o 0 aos 70. Nós vamos ver que ela atinge o máximo na infância
e começa a diminuir na adolescência, né? Puberdade e adolescência. O que acontece, né? Eles têm uma oscilação muito grande da produção de melatonina. Então, em alguns momentos eles estão muito sonolentos, em outros momentos eles ficam acordados o tempo todo, né? Porque não há essa diminuição de uma forma muito drástica durante a adolescência. Ela vai cair mesmo, né, significativamente por volta de 20 anos. E também, né, o ciclo de vigília e sono, há um atraso de aproximadamente 2 horas com relação às crianças. Então, eles começam a ir dormir bem mais tarde do que iam. Se nós considerarmos que a maioria dos adolescentes, das crianças, adolescentes, entre 10, 14, alguns quando entram no ensino médio vão estudar no período noturno, mas a grande maioria ainda estuda no período da manhã, e que as atividades começam entre 7 e 7 e meia, e levando em consideração que houve esse atraso, ele deve ter ido dormir, né, por volta de meia-noite, pegou no sono a 1 hora e tem que estar na escola às 7 horas da manhã, então há uma dificuldade muito grande para acordar, e realmente para o aprendizado fica bastante comprometido. Então, quem tem filho adolescente sabe muito bem o quanto é difícil tirar um adolescente da cama. E não é por preguiça, é uma questão de necessidade. Ele dormiu mais tarde, não é muitas vezes porque ele quis, mas porque ele realmente foi necessário. Opa, perdão. A gente vai entrar num ponto agora que eu falei bastante sobre essas questões de remodelação cerebral, tudo que impacta, e muitas vezes a gente vai pensar assim, mas poxa, isso acontece há muito tempo, desde que o humano é humano. Realmente, a adolescência, ela ocorre, né, em todos os seres humanos, desde do homem primitivo. Eu já ouvi muitos educadores, muitas pessoas falarem, poxa, eu era adolescente, eu sobrevivi a tudo, o que acontece com os adolescentes de hoje em dia? O grande ponto, né, importante hoje na adolescência, que o mundo é muito mais perigoso para o adolescente do que foi para nós. Então, um apelido ruim, acho que todo mundo teve um apelido ruim, eu tive muitos apelidos ruins, né? Sofremos bullying? Sofri um bullying, sim, mas o meu apelido ruim, as piadas, né, que vinham com esse apelido, eles eram restritos à minha sala de aula, no máximo ao meu turno. Depois de um tempo se esquecia, criava outro e a gente acostumava. Porém, hoje o mundo ele é perigoso porque está tudo muito conectado, né? Tudo é compartilhado. O adolescente, a criança muito pequena, ela já tem contato com as redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Ontem eu ouvi, né, de um professor que essas crianças hoje em dia são chamadas de geração alfa digital, porque elas são alfabetizadas, letradas digitalmente, muito antes de serem alfabetizadas e letradas na sua própria língua, né? Então, eles lidam com a tecnologia de uma forma muito mais fácil e, apesar de ser ferramentas maravilhosas, elas também são muito perigosas, porque uma coisa na internet, né, como nós ouvimos falar, dura para sempre, você não consegue tirar. Então, tudo isso se torna um ponto de muita reflexão para nós adultos, principalmente para educadores, porque é dentro da escola que muitas vezes todos esses problemas vão parar. Né? Tem uma palavra, né, que agora foi criada, que é viraliza. Qualquer coisa que acontece com um adolescente, uma brincadeira, muitas vezes de mau gosto, uma dança, uma trollagem, como eles dizem, vai parar no YouTube, vai parar no Facebook e viraliza, todo mundo vê, né? E muitas vezes esse adolescente, ele vem de uma família que passa pouquíssimo tempo com o seu filho. E eu ouço muitas vezes falar que, poxa, mas os pais que têm que tomar conta, isso é função da família.
Realmente. Só que nós precisamos lembrar que essa família modelo do século XIX não existe mais. Aquela família tinha uma mãe em casa, passava bastante tempo com os filhos, que era responsável pela lição de casa, por criar esse filho enquanto o pai estava fora trabalhando, ela desapareceu. São muito raras essas famílias. Hoje as famílias têm novas configurações e a maioria das famílias está fora de casa dos pais. Está fora de casa por um espaço, por um período muito grande, convive muito pouco com os seus filhos. E a gente não tem nem o direito de criticar essa família, porque afinal de contas o mundo se tornou perigoso para todo mundo e o mundo hoje cobra muito mais de todo mundo, principalmente das famílias, porque numa sociedade de consumo que nós temos, precisa gerar renda, precisa ter dinheiro, precisa comprar coisas. E eu não vou nem entrar no detalhe se isso está certo ou se isso está errado. A questão é, isto existe, faz parte da nossa vida e nós temos que aprender a lidar com isso. Então, quais são as consequências desse mundo para o adolescente? O bullying, como eu falei, para nós era uma questão de alguns dias, um mês, no máximo um ano. Hoje em dia o bullying ele é exercido, né? Existe o cyberbullying, ele é exercido de uma forma muito mais agressiva. Há o fator também dos transtornos alimentares. Não podemos esquecer que as imagens que entram pelos olhos dos nossos adolescentes, que são processados dentro de cérebros que ainda não estão maduros para planejar e perceber certas sutilezas do mundo, são imagens de pessoas que não existem. São pessoas perfeitas, de corpos esculturais. Nós temos blogs dessas garotas fitness, rapazes musculosos. Porém, os nossos adolescentes, a grande maioria, tem um corpo totalmente diferente. E eles não percebem que as imagens que eles veem dessas pessoas, que são a exceção, eles estão fora da curva, não os adolescentes do dia a dia, mas eles não percebem e eles querem seguir este modelo. E muitas vezes nós percebemos transtornos alimentares. É comum nós olharmos, né, para as meninas, porque principalmente a questão da aparência nas meninas, ela impacta muito mais forte. Meninas muito magrinhas, meninas que não comem. Já presenciei meninas que desmaiaram na escola porque estavam sem se alimentar por um longo período. A violência ela toma proporções desastrosas, é um agravante cada vez maior, né? As imagens que eles têm, as facilidades que eles têm de se provocar, porque a provocação não é só verbal, há uma provocação virtual. E quando a violência realmente ocorre, ela ocorre com proporções gigantescas. É comum, nós sabemos que há grupos que marcam brigas pela internet, né? Porque eles vão repetir um comportamento que também entrou por eles através dessas mídias sociais. A gravidez na adolescência são casos e casos e casos e casos de meninas muito jovens, grávidas, com o corpo ainda em formação, o cérebro em maturação, e elas estão grávidas, gerando uma nova vida. Ontem eu vi uma notícia de que uma menina de 11 anos que foi vítima de um estupro, a sua gravidez será mantida porque ela está na 25ª semana já. Então não dá para interromper essa gravidez. Isso é uma tragédia para a criança que está grávida, é uma tragédia para a criança que vai nascer, é uma tragédia para essa família, é uma tragédia para a sociedade toda. E por mais que nós pensemos que a família é muito responsável, ela é responsável, mas ela não é responsável sozinha. A sociedade é muito omissa nesses casos, não é verdade? Então, todas essas questões me levantaram, né, uma vontade, né, incitaram em mim uma vontade muito grande de entender o cérebro do adolescente, porque todo mundo sabe que a escola na vida do adolescente ela é extremamente importante. Então, ela é o principal meio social do adolescente. É na escola que ele tem os seus relacionamentos mais profundos,
geralmente os seus amigos são seus colegas, eles começam a ter vínculos bem fortes fora do ambiente do eixo familiar, e há uma possibilidade deles se expressarem sem o julgamento da família. Lembrando que eles são muito sensíveis à crítica, e para a família, que muitas vezes não está preparada para lidar com todas essas mudanças, né, o peso do julgamento da família é muito grande para eles, né? Então a gente precisa pensar num equilíbrio. Como é que nós vamos lidar com tudo isso e ao mesmo tempo cumprir a nossa função, né, de educadores? A primeira coisa é pensar que crise na adolescência é um sinal de saúde. Isso é normal, é importante para o adolescente contestar, protestar, confrontar, faz parte da sua reformulação. Então, um adolescente que concorda com tudo, que mantém o mesmo padrão de atividades, que continua gostando de ficar com a família, não se interessa pelos outros, pode investigar que tem algum problema, né? Um outro ponto bastante importante que nós precisamos ressaltar, que vulnerabilidade, né, eles são muito vulneráveis a muitas coisas, não significa incapacidade, né? Eu pus essa imagem, né, que é uma pessoa andando numa corda, né? Mas na verdade nós precisamos, quando lidamos com adolescente, é como se nós estivéssemos andando no fio da navalha, porque nós não podemos nem pender para um lado nem pender para o outro. Não podemos nem exigir que o adolescente tenha atitudes que ele ainda não está maduro para ter, e ao mesmo tempo nós não podemos tratá-lo como incapaz, resolver coisas por eles, muito pelo contrário, né? O adolescente ele precisa da ajuda do adulto para superar os seus conflitos através do nosso exercício de diálogo, né? Mostrando para eles as possibilidades, mostrando muitas vezes a consequência dos seus atos. Isso faz parte do nosso trabalho, não é? Então, para se ter uma convivência mais tranquila dentro da escola, né, nós precisamos levar em consideração as mudanças que ocorreram. Então, por que não nós propormos mudança nos horários das atividades? Eu sei que não é possível, né, que as atividades comecem mais tarde por questões políticas, por questões econômicas e por questões estatísticas. Muitas escolas precisam ter 3 turnos, mas por que não as atividades que vão envolver, né, uma maior atividade cognitiva, por que não mais para o meio da manhã? Porque precisam haver avaliações, né, já que são necessárias, por que elas precisam acontecer na primeira aula? Por que não na última, né? Atividades variadas, eles desinteressam muito rápido, e a gente percebe que muitas vezes nós ficamos muito presos a determinados padrões de atividades. E não é porque o adolescente ele gosta somente de atividades, por exemplo, tecnológicas, que ele não vai se interessar por uma outra atividade que pode desenvolver o mesmo conteúdo de uma forma diferente. Por que não propor roda de conversa? Por que não atividade fora da sala de aula? Lembrando que eles têm essa oscilação muito grande, né? Avaliações realizadas em um curto período de tempo, né? Por que as atividades, ele tem que ter um conteúdo agora e vai fazer uma prova daqui 2 meses, uma prova bimestral, muitas vezes em prova trimestral. Por que não diluir essas avaliações ao longo desse bimestre, né? Essa questão do maior número de intervalos, eu sei que logisticamente é complicado, mas por que não se tentar, talvez com um pouquinho de boa vontade, de organização, de trabalho, e propondo a eles também, levando isso para que eles discutam, por que não, ao invés de um intervalo de 30 minutos, 2 de 15, para que eles respirem, para que eles derem uma olhada na sua turma, que às vezes não está na mesma sala, né? E lembrar também que nós precisamos oferecer o apoio, né, o carinho, o respeito, mas que a gente não pode esquecer da autoridade. Essa palavrinha que muitas vezes é confundida. Como eu falava muito para pais que eu atendia na escola, eu olhava para eles e dizia quem é o adulto desta relação, né? Porque muitas vezes os pais não conseguiam lidar
com os seus filhos, né? Com autoridade, né? Sem ser autoritários, exercendo uma autoridade positiva, né? Para o seu filho. Com isso, talvez a gente consiga ter muito mais sorrisos do que cara feia e cara de tédio, né? Nós precisamos reconhecer o papel da escola e dos educadores na vida dos adolescentes é muito importante. É importante que haja um entendimento que nós somos responsáveis. Nós não somos só educadores de alunos, nós somos educadores de uma sociedade. Muitas vezes nós precisamos ensinar também os pais a lidar com os seus filhos, porque este conhecimento, né, ele muitas vezes fica restrito, e por isso que as neurociências são importantes, porque elas nos abrem um leque de opções que nós podemos ajudar os pais, a escola, a cuidar melhor, a respeitar esse adolescente que está passando por um momento que é delicado, né? Oferecer um espaço para diálogo. Escolas que fazem isso geralmente são muito bem sucedidas. A gente não pode discutir com eles sobre certas questões, não é? Sobre o uniforme, ordem das aulas. Eu sei que é complicado, como eu falei, existe todos os fatores econômicos, políticos e estatísticos, mas de repente alguma coisa eles podem participar, não é verdade? Evitar discussões desnecessárias. Por que certas coisas nos incomodam tanto? Por exemplo, o tipo de roupa que o adolescente está usando. É claro que a gente deve conversar, deve exercitar com eles, né, a questão da conveniência em alguns momentos. Mas por que de repente um calçado, né, usado na escola, ele incomoda tanto ao adulto? Um exemplo disso é uma escola que eu trabalhava em que era proibido aos alunos usar crocs. E muitas vezes eu precisei, porque era a regra da escola que eu trabalhava, dar uma advertência, eu precisei até suspender aluno, porque claramente ele insistia no uso do crocs. Mas realmente aquilo para mim não fazia sentido, né? Por que ele não podia ir com aquele calçado? Agora, tem um outro lado. Se ele fosse com o calçado num dia Crocs, num dia que tivesse educação física, ele não poderia fazer educação física, porque se ele tentasse fazer com o Crocs, ele podia se machucar e nós não podíamos permitir. Então foi só através de uma conversa como essa que eu consegui reverter um adolescente que ele preferia ser suspenso a não vir de Crocs. É claro que eu precisei seguir a regra, mas eu tentei encontrar caminhos para chegar com esse adolescente num consenso. Então, é um exercício isso, nós precisamos fazer, não é simplesmente por que não. Isso é uma discussão desnecessária, gastar energia à toa, isso não leva a nada, né? Como eu falei desse dia com relação ao Crocs, né? Então, o que eu trabalhei com eles, né? A questão que envolve ato e consequência. Vem de Crocs, não faz educação física. Não é porque eu não quero, é porque é perigoso a você. E assim, existem vários outros momentos que nós podemos fazer esse exercício com eles. É importante, lembrando que ele ainda está amadurecendo os comportamentos adultos. Ele ainda não consegue planejar e prever certas coisas. Então, nós precisamos fazer isso por eles, né? Então, a neurociência, ela veio para ficar, né? É maravilhoso que haja esse diálogo, né, entre as neurociências e a educação, porque isso vai fazer com que nós tenhamos um número muito grande de ferramentas para atuar dentro da sala de aula. Essa frase é brilhante dessa pesquisadora, da Leslie Hart, né, que ensinar sem levar em conta o funcionamento do cérebro seria como tentar desenhar uma luva sem considerar a existência da mão. Mas isso não é só para conteúdo, isso também é para atitudes. Porque lembrando, nós não ensinamos dentro da escola, da sala de aula, nós não ensinamos só conteúdos, nós ensinamos também a viver, a respeitar, a valorizar. Então, usar o conhecimento da neurociência também nesse aspecto, né? Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais, né, tem alguns filmes que são bem interessantes. Então, a gente
comportamento de risco. Por exemplo, esse filme Bicho de Sete Cabeças, que lançou o Rodrigo Santoro para o estrelato, ele mostra o comportamento de risco levado às últimas consequências e como a família não soube lidar com esse comportamento. Então é um filme forte, é um filme bastante interessante, que é importante tanto para pais como para educadores conhecerem um pouquinho, né? Esta é uma comédia, né, com a Emma Stone, essa menina que ganhou o Oscar recentemente, que chama A Mentira. Então ele fala da necessidade de ser aceita, né? Então o quanto é importante e quanto não se mede, né, as consequências do seu ato para poder ser aceito. E esse é um filme muito delicado, é um filme que trata sobre dúvidas, questionamentos, vai falar um pouco de sexualidade, fala um pouco de depressão na adolescência. É um filme muito delicado, com a Emma Watson, que é a Hermione do Harry Potter, e é um filme muito bonito que quando a gente assiste com um pouco mais de cuidado, nós conseguimos perceber muitas dessas características, né, de todos esses filmes nos nossos alunos, né? Então, dúvidas que vocês tenham, por favor, me enviem um e-mail, mariaoliviaortiz@icloud.com. Desculpem as gaguejadas, algumas falhas, não é? Mas foi um prazer muito grande. Espero que vocês me mandem suas dúvidas, eu respondo todas, né? Será um prazer muito grande para mim. Foi muito rápido, né? Tem muitas outras coisas que eu gostaria de abordar, mas principalmente eu gostaria que vocês tivessem uma ideia básica de como o cérebro do adolescente funciona e como nós podemos trabalhar melhor dentro da sala de aula. Não é? Agradecimento a toda a equipe da Semana Mundial do Cérebro, são pessoas incríveis que fizeram isso acontecer, os professores da Universidade Federal de São Paulo, aos meus professores da pós-graduação em neurociências aplicadas à educação, que me abriram um mundo novo, aos meus alunos, né, nesses 21 anos, que eu aprendi muito com eles, muito mais do que eu ensinei, e aos meus filhos, que já foram adolescentes e que me deram inspiração para muitas coisas, não é? Algumas referências, se vocês quiserem eu mando por e-mail para vocês. É importante que nós busquemos boas fontes confiáveis e que nós não caiamos em armadilhas. Não é porque tem a palavra neuro, né, que é uma coisa confiável e que é sério. Então busquem boas fontes realmente sérias nesse assunto, que há muita bobagem por aí, né? Meu e-mail mais uma vez e muitíssimo obrigada. Boa noite a todos.